um trabalho comunitário, né? Todos prestando serviço, todos colaborando, espontâneo e livremente, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de ameaça e muito menos buscando qualquer tipo de recompensa, seja ela física ou espiritual. Hoje nós vamos dividir os nossos trabalhos em duas partes. Na primeira parte, o Ricardo vai continuar o trabalho que ele vinha desenvolvendo no ano passado, né? Ele está estudando, analisando e dividindo conosco a obra de Elman Bacher, que é um grande astrólogo místico esotérico. Então a nossa primeira parte, antes da praça de alimentação, né, que será atacada, nós vamos isso, a praça de alimentação devorada. Nós vamos apreciar então o trabalho do Ricardo, que vai compartilhar conosco a obra de Elman Bacher. Depois, na segunda parte, nós continuaremos com o tema da reunião passada, né, de julho, que foi Amor, Morte e Caos. Ricardo, a batuta é vossa. Obrigado. Bom, o Oswaldo falou que o trabalho é meu, mas a minha parte é o trabalho mais fácil, porque na verdade a obra de Elman Bacher, a minha proposta aqui é servir de instrumento. Então, eu tenho bastante consciência que quem precisa mais desse trabalho que eu vou falar sou eu. E se eu estou aqui não é porque eu sei mais, é porque eu devo mais e preciso trabalhar mais. Então a menor parte cabe a mim, Oswaldo. Então vou falar sobre o Elman Bacher, que a gente já vinha conversando, que é um estudioso da astrologia, uma perspectiva esotérica, cuja obra só veio à luz depois da sua morte, né? Mostrando mais uma vez o aspecto do anonimato das pessoas que já viveram e deixaram grandes obras para a humanidade. É interessante como ele designa próprio o trabalho, que ele fala astrologia da luz branca. Luz branca porque é justamente o convite que ele nos faz para falar sobre a astrologia de uma perspectiva, sempre que nós colocarmos o nosso olhar sobre o mapa de alguém, que a gente veja uma luz branca iluminando aquele mapa, para que os nossos defeitos, as nossas carências, toda a nossa dificuldade de compreensão não interfira de uma forma na vida daquela pessoa, porque sempre que você interage com o mapa de uma pessoa, de algum modo você está interagindo com essa pessoa. Então, quanto mais você puder ser amoroso, desapegado e irradiar luz a partir de si mesmo, menos você vai ser um instrumento que esteja causando transformações e efeitos indesejáveis na vida de um outro ser. Então a luz branca, ela é citada no sentido de purificar ao máximo o nosso potencial de leitura e como que nos descalçar para entrar no tempo. Como quando nós vamos falar para alguém, que a gente saiba que o ouvido das pessoas é como um templo, e que as nossas palavras devem ser muito amorosas para não contaminar as pessoas, mas acrescentar algo para as pessoas. Não como se a gente falasse uma verdade, mas como uma oferta a essa pessoa desinteressada para uma nova forma de pensar. Próximo. É só clicar? Então, para o Elman Bacher, a astrologia é considerada como uma fase da religião, né? Ele entende a astrologia como uma ciência espiritual e cujo objetivo maior é revelar os seres a eles mesmos. Tanto que a gente vê que aquilo é um mapa. E a semelhança de um guia da cidade, quando você procura uma rua no guia da cidade, o que você está fazendo? Você está tentando descobrir o caminho melhor para que você perca menos tempo para chegar em um determinado lugar. Essa é a proposta de um mapa. Então, quanto mais rápido você conhece a si mesmo e se compreende nas suas limitações, nas suas qualidades, mais rápido também você pode fazer aquilo que você veio fazer. Fazer aquilo de uma forma mais efetiva, com menos sofrimento. Próximo. Então, a gente viu várias vezes no final da aula, quando a gente coloca aquela frase, que o caráter é o destino. No final da aula a gente vai ver de novo aquela frase. Mas por que o caráter é destino? O passado é eterno, ele está constituído. Quando a gente olha para trás, a gente vê que ele está determinado. O passado não existe mais, ele já existiu. Ele faz parte da eternidade. Da mesma forma, o futuro. Existe uma eternidade no futuro que não é palpável, né? Então são dois tempos que
Mas o presente, que é o ponto onde essas duas instâncias se unem, é um único ponto em que a finitude pode ser vivenciada. Basta para cada dia. Então tem um mistério no presente. É interessante perceber que o presente, da mesma forma que o agora, é algo que a gente também recebe para desembrulhar, e geralmente a gente recebe com alegria. Então tem uma mágica no presente, e a gente deve buscar sempre essa mágica, a cada momento da nossa vida. O presente é o tempero da eternidade. No presente você constrói o passado também. Tudo que a gente está fazendo agora, a gente está construindo o passado. Então o passado não está morto? Não, o passado pode ser reconstruído. A gente constrói o passado a cada momento. Tem gente que acha que a vida só pode ser construída para frente. Não pode ser construída para frente. O que eu acabei de falar já é passado. As eternidades se encontram no presente. Ele é o ponto de modelagem do passado e do futuro. Próximo. Então a gente já está falando isso há algum tempo, né? Luz branca, esse conceito de olhar alguma coisa, uma perspectiva de luz. A gente tem repetido isso, né? Agora, quando a gente pensa na cruz, é difícil não olhar de uma forma negativa para ela. Então vamos fazer um exercício. Quando vocês olham para a cruz, como que vocês poderiam ver, jogando uma luz branca nela, esse símbolo como algo positivo? Alguém tem alguma ideia de interpretar? Tirar o aspecto de morte que existe na cruz, uma perspectiva positiva? Alguém consegue ver a cruz como algo ensinado? A junção entre o divino com o terreno. Eu não sei, estou perguntando. Estou aprendendo. A junção do divino com o terreno. Isso é uma bonita imagem, né? Isso é uma leitura de luz branca. Né? Isso é uma optimização da cruz enquanto sofrimento. O que mais? Como que ensinar? A cruz está ensinando. A gente aprende com a cruz. A gente aprende a ter medo, que se a gente for diferente, a gente vai ser crucificado também. E geralmente o que acontece, não é? Vai ser diferente. Colocam na cruz, não é? Não falam até, olha, pegou para aquele. Então esse é do branco, como é que é? Você está vendo que pensar assim talvez desencoraje a gente a ser diferente, não? Não é? Pô, eu não quero ir para a cruz, então eu não vou ser diferente, não é isso? Os protestantes, pelo menos historicamente, a gente lê que eles se recusaram a colocar o Cristo crucificado na cruz. Ela é símbolo da ressurreição e não da morte para eles. Então eles veem a cruz como vida e não como morte. Então eles não colocam a figura de Jesus na cruz. Eles colocam só a cruz. E como símbolo de renascimento, de vida, de ascensão para o céu. Nesse sentido, os protestantes estão fazendo um serviço de luz branca. Uma outra possibilidade de ver a cruz enquanto uma leitura de luz branca é tentar significar cada um dos seus braços dentro de alguma possibilidade conceitual. Então, existem duas entidades diferentes que a gente pode chamar de sofrimento e a outra de sacrifício.